Olá, gente. Eu gostaria que nesse vídeo de responder ao meu amigo e querido pastor José Carlos da, da Igreja Batista de Brasília, Batista Nacional de Brasília. E antes eu quero dizer do meu respeito ao pastor, pelo seu ministério, por tudo que ele tem feito até pela convenção. Mas eu não poderia dizer também do meu, vamos dizer assim, do meu temor diante das suas declarações da doutrina da eclesiologia, ou da sua eclesiologia, do que ele chama de reigrejamento dos desigrejados. E aí o pastor, ele faz um vídeo respondendo a um amigo que o questionou sobre uma pregação que ele falou sobre exatamente isso, sobre a igreja. E eu gostaria então de responder a sua pergunta, mesmo entendendo que foi direcionado talvez o pastor que ele, claro, direcionou. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de falar que o pastor José Carlos, ele está com o problema na sua cosmovisão em relação às escrituras. E eu vou mostrar por quê. Ou seja, apesar do pastor José Carlos ele não ter falado, mas pelas suas declarações, a Bíblia não é suficiente para ele. Ou seja, a sua cosmovisão agora é que a Bíblia é apenas um modelo, mas existem outros modelos. E nós podemos perceber isso também em vários outros pastores, como por exemplo Caio Fábio, Ed René Kivitz e muitos outros. E as declarações do pastor José Carlos podem demonstrar isso. Eu vou colocar entre aspas. Vejam o que o pastor José Carlos falou. Lucas acompanhou somente o ponto de vista de Paulo. Ou seja, o que dá a entender é que se Lucas acompanhou somente o ponto de vista de Paulo, é que há outros pontos de vista que não foram colocados por Lucas. Então, o texto de Lucas inspirado não é suficiente. Outra declaração do pastor José Carlos. À medida, entre aspas, à medida que as coisas foram passando, Paulo foi ajustando a sua eclesiologia. Por que as coisas não poderiam ser diferentes hoje? Segundo essa declaração, podem haver outras coisas que ele chama de coisas diferentes, assim como Paulo ajustou a sua eclesiologia, ou seja, a Bíblia revelada do que Paulo ensinou e não é suficiente. Logo, isso é muito perigoso, porque exatamente é aí que entra o ensino daqueles que aceitam a ideologia de gênero, dizendo que o que Paulo proibiu foi apenas um modelo dele que se ajustou com o tempo, mas hoje pode ser diferente. É claro que não tem nada a ver o assunto, mas eu estou dizendo que esse pensamento pode dar margem para outras coisas e qualquer coisa na igreja, porque ali foi um ajustamento da eclesiologia de Paulo. Mas por que não poderiam ser diferentes hoje? Ou seja, a Bíblia, que foi revelada no Novo Testamento, não é suficiente para o pastor, pelo menos ele demonstrou isso. Outra declaração que ele disse, no final, ele dá uma declaração. Será que podemos realmente reduzir a experiência paulina? Vejam que ele chama de experiência paulina. Na sua primeira viagem missionária, como o único modelo válido para a Igreja de Jesus Cristo na história? Aí ele termina respondendo: eu creio que não.
Ou seja, ele diz que aquilo é uma redução apenas da experiência paulina e de Lucas. Lucas apenas registrou a experiência de Paulo. Paulo foi ajustando de acordo com o tempo, diante das suas cartas, chegando até Efésios, algo mais institucional. E aí então a igreja então é isso, é uma coxa de retalhos que Paulo ajustou. Mas se Paulo ajustou, se foi apenas uma experiência paulina, por que não pode haver outros modelos também assim que pode ser ajustado? Então, o que significa isso? A cosmovisão do pastor é exatamente que a Bíblia ela não é suficiente. Muito bem, vamos responder o pastor algumas coisas. O pastor Zé Carlos afirma que o apóstolo Paulo, com o tempo que ele institucionou, mas não é bem assim. Vejam, Atos capítulo 6, desde o capítulo 6, a igreja, por causa de murmuração dos helenistas, que todos aqueles que se converteram, houve murmuração, e a comunidade dos discípulos chamaram os apóstolos, e os apóstolos instituíram os diáconos. E havia critérios, 7 homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e que servissem as mesas e a igreja e as viúvas. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 8, Paulo escreve a Timóteo, que era pastor de Éfeso, e ele dá critérios para a escolha de presbíteros, de pastores, episcopos, pastores, e diáconos, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, dá critério. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E aí também o pastor, ele afirma que a igreja, no início, era judaica. O pastor errou seriamente na sua interpretação da igreja do Novo Testamento. Vejam que a partir do capítulo 15 de Atos, a igreja já demonstrava totalmente diferente, a ponto desse concílio direcionado por Tiago, irmão do Senhor, demonstrou claramente que eram diferentes, porque a igreja antes eram somente judeus, depois com Cornélios e a conversão dos gentios. E aí houve um concílio em Jerusalém, e aí eles demonstraram que a igreja era diferente, que os gentios não poderiam ser circuncidados, apenas se abster das relações sexuais ilícitas, aquele texto, né? Da comida com sangue e de animais sufocados. Mas a igreja já era demonstrada diferente. E a carta de Paulo aos Gálatas, que é considerada a primeira epístola de Paulo, ainda na sua viagem, a carta aos Gálatas, Paulo deixa claro, capítulo 1, verso 7, verso 8 e verso 9, que os judaizantes, aqueles que queriam judaizar a igreja, deveriam ser considerados malditos, anátemas, e o evangelho, aqueles que queriam trazer uma outra visão, a visão judaica para a igreja, era um outro evangelho. Paulo deixou claro aí, então, meus queridos, que a igreja jamais era judaica no início. Isso é um erro gravíssimo. Aí, então, ele diz, para responder isso, que a igreja se reunia no templo, na sinagoga. Mas é claro que a igreja teria que se reunir nesses lugares, porque a igreja era perseguida, e não tinha lugar onde se reunir. A igreja passou a ter templo somente depois de Constantino, no século IV da era cristã, porque a igreja era perseguida. Então, onde é que a igreja se reunia? No templo, no lugar dos gentios, ali que se reuniam, nas sinagogas, porque os judeus começaram a se converter, então eles aproveitaram
e se reuniu também na sinagoga. Mas não era porque a igreja era judaica. E aqueles que ensinavam a circuncisão eram considerados por Paulo como falsos profetas, como falsos mestres. Então, como o pastor pode dizer uma coisa que a igreja no início era judaica? Está errado. Portanto, eu quero responder a pergunta do pastor José Carlos, dizendo, pastor, que a única fé de regra e prática para a igreja é a Bíblia. Não existe outro modelo. Não haverá outro modelo. Não haverá outro modelo. Essa ideia de desigrejados, essa ideia de uma nova, de uma igreja descompromissada com presbíteros, diáconos, com pastores, com mestres, isso não vem das Escrituras, isso não vem de Deus, isso não vem. Por isso que Jesus, sabendo e sendo Deus, ele diz, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo aqui é uma iniciação da igreja de compromisso, porque no Novo Testamento aqueles que iam sendo batizados se reuniam e estavam todos juntos e em comum. A segunda pergunta do pastor é dizer, aquelas pessoas que se reuniram lá, que se converteram em Cornélio, lá em Samaria, como foi que eles ficaram? Eles ficaram da mesma forma que lá nos 3.000 foram convertidos, ficaram. Aqueles que estavam reunidos, que se ficaram com diáconos, eles se reuniam em casas porque não havia um templo institucional, havia um período de perseguição. Roma não deixava, foi somente no 4º século. Então, é claro que o modelo vem desde o início das Escrituras. Que Deus abençoe. Eu oro pelo nosso amado pastor, que Deus abra os seus olhos e que ele fique firme no modelo do Novo Testamento. Deus abençoe.